Marina tinha 34 anos e havia desistido. Não do trabalho, não da vida, mas de algo muito mais perigoso, da possibilidade de ser amada. Ela construiu uma fortaleza ao redor do coração, tijolo por tijolo, decepção por decepção. Amanhecia sozinha, trabalhava em silêncio, e adormecia com a certeza de que estava melhor assim. Até que, numa terça-feira comum, um homem entrou na livraria onde ela trabalhava e perguntou sobre um livro que ela jamais recomendaria. E naquele instante, sem avisos, sem preparação, tudo começou a desmoronar. Marina acordava todos os dias às 6 da manhã com a mesma rotina mecânica que repetia há anos. Café preto, banho rápido, roupa discreta, cabelo preso. Ela trabalhava numa pequena livraria no centro da cidade, um lugar esquecido pelo tempo, onde as pessoas entravam mais para fugir da chuva do que para comprar livros. E ela gostava assim. Gostava do silêncio, da previsibilidade, da ausência de surpresas. Aos 34 anos, Marina havia aprendido uma lição que muitos levam a vida inteira para aceitar. Ela não precisava de ninguém. Ou pelo menos era isso que repetia para si mesma todas as noites, quando a solidão pesava um pouco mais do que deveria. Ela teve relacionamentos no passado, claro. Teve homens que prometeram ficar e foram embora na primeira dificuldade. Teve paixões que queimaram rápido e deixaram apenas cinzas. E teve, principalmente, aquele noivo que a abandonou 3 meses antes do casamento, dizendo que havia encontrado a pessoa certa e que Marina merecia alguém que a amasse de verdade. Como se ele estivesse fazendo um favor. Desde então, Marina parou de sonhar. Parou de imaginar vestidos brancos, parou de acreditar em jantares românticos, parou de esperar mensagens de bom dia. Ela se tornou uma fortaleza. Intocável, inabalável, segura e solitária. Era uma terça-feira comum quando ele entrou na livraria. Marina estava organizando a sessão de poesia, um canto esquecido da loja que ninguém visitava há semanas, quando ouviu a sineta da porta tocar. Ela nem levantou os olhos. Clientes vinham e iam. A maioria nem comprava nada. Com licença, disse uma voz grave, gentil. Marina ergueu o olhar e viu um homem alto, de barba bem feita e olhos cansados, segurando um pedaço de papel amassado. Ele tinha aquela aparência de quem carrega o mundo nos ombros, mas ainda encontra forças para sorrir. Estou procurando um livro. O Vendedor de Passados, de José Eduardo Agualusa. Você tem? Marina franziu a testa. Não era um livro popular. Não era algo que as pessoas normalmente pediam. Temos, ela respondeu, saindo de trás da estante. Mas é um livro estranho para começar com esse autor. Se você nunca leu nada dele, eu recomendaria O Ano em que Zumbi Conquistou a Terra, ou até mesmo Teoria Geral do Esquecimento. O homem sorriu, e foi um sorriso genuíno, que alcançou os olhos. Obrigado pela recomendação, mas esse livro específico é especial. Minha mãe costumava ler para mim quando eu era criança. Ela faleceu há 2 meses e eu quero me sentir perto dela de novo. Marina sentiu algo estranho no peito. Uma pontada. Uma rachadura na fortaleza. Ela desviou o olhar rapidamente. Sinto muito pela sua perda. Vou buscar o livro para você. Quando ela voltou com o exemplar, o homem ainda estava ali, observando as prateleiras com uma curiosidade quase infantil. Ele pegou o livro das mãos dela e seus dedos se tocaram por um segundo. Foi breve, foi insignificante, mas Marina sentiu. E odiou ter sentido. Quanto é? Ele perguntou. R$ 52. Ele pagou em dinheiro, pegou o livro e, antes de sair, se virou. Qual é o seu nome? Marina hesitou. Não por desconfiança, mas porque fazia tanto tempo que alguém havia perguntado seu nome com verdadeiro interesse. Marina. Obrigado, Marina. Meu nome é Daniel. E então ele foi embora. Marina não pensou mais naquilo. Ou pelo menos tentou não pensar. Mas Daniel voltou. Na semana seguinte, ele apareceu novamente na livraria, dessa vez procurando outro livro. E depois mais outro. Sempre com aquele sorriso gentil, sempre com aquela voz que parecia acalmar as tempestades que Marina carregava por dentro. Eles começaram a conversar. Primeiro sobre livros, depois sobre a vida. Daniel era arquiteto, tinha 38 anos, era divorciado e morava sozinho num apartamento pequeno cheio de plantas que ele insistia em matar sem querer. Ele falava com uma honestidade desarmante sobre suas falhas, sobre suas dores, sobre a sensação de estar à deriva depois da morte da mãe. E Marina, que jurou nunca mais se abrir para ninguém, começou a falar. Contou sobre a livraria, sobre os livros que amava, sobre a solidão que se tornou sua companheira mais fiel. Não falou sobre o ex-noivo,
Não falou sobre as decepções, mas Daniel parecia entender mesmo assim. Ele entendia os silêncios. Um dia, depois de quase 2 meses de visitas regulares, Daniel a convidou para tomar um café. Marina quase disse não. Quase. Mas havia algo naqueles olhos cansados, algo naquela gentileza persistente que a fez dizer sim. Eles foram a uma cafeteria pequena, daquelas onde o dono conhece todo mundo pelo nome. Daniel pediu um cappuccino e Marina um chá de camomila. E ali, naquela mesa de madeira desgastada, eles conversaram por horas. Sobre infância, sobre sonhos perdidos, sobre medos. Daniel confessou que tinha medo de nunca mais conseguir amar alguém de verdade depois do divórcio. Marina confessou que tinha medo de amar e ser abandonada novamente. Eu acho que a gente nunca está pronto para amar, Daniel disse, mexendo o açúcar no café. A gente só escolhe ser corajoso o suficiente para tentar. Marina sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. E se não der certo? E se der? Ele respondeu, olhando diretamente para ela. Naquela noite, Marina chorou. Chorou pela primeira vez em anos. Chorou porque percebeu que havia passado tanto tempo se protegendo da dor que esqueceu como era sentir esperança. Chorou porque, pela primeira vez desde o abandono, ela queria acreditar. Queria sonhar. Queria amar. Daniel não era perfeito. Ele era distraído, deixava livros abertos em páginas aleatórias, esquecia compromissos, tinha dias em que a tristeza o consumia e ele ficava em silêncio. Mas ele era real. Era honesto. E, acima de tudo, ele via Marina. Não a versão endurecida que ela mostrava ao mundo, mas a mulher vulnerável que ainda acreditava em finais felizes, mesmo que fingisse não acreditar. Eles começaram a se encontrar com mais frequência. Caminhadas no parque, jantares simples, noites assistindo filmes ruins. E, devagar, Marina sentiu a fortaleza desmoronar. Tijolo por tijolo, medo por medo, ela permitiu que Daniel entrasse. A primeira vez que ele a beijou foi numa tarde chuvosa, dentro da livraria. Não houve música romântica, não houve declarações grandiosas. Ele simplesmente a puxou para perto e beijou sua testa primeiro, como se pedisse permissão. E então seus lábios se encontraram, e Marina entendeu que amar não era sobre não sentir medo. Era sobre sentir medo e escolher amar mesmo assim. Mas o amor de Marina e Daniel não foi sem desafios. Houve noites de discussão, momentos em que os fantasmas do passado voltavam para assombrá-los. Marina ainda tinha medo de ser abandonada, e Daniel ainda carregava a culpa do casamento que não funcionou. Eles brigaram, se afastaram, quase desistiram. Foi numa dessas noites, depois de uma briga especialmente dolorosa, que Marina se viu sozinha no apartamento, olhando para o telefone. Ela poderia desistir. Seria mais fácil. Seria mais seguro. Mas então ela lembrou das palavras de Daniel. E se der certo? Ela pegou o telefone e ligou. Daniel atendeu no terceiro toque, a voz rouca. Marina. Eu tenho medo, ela disse, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Tenho medo de você ir embora. Tenho medo de não ser suficiente. Tenho medo de me entregar e você me destruir. Houve um silêncio do outro lado. E então Daniel disse, com uma voz tão cheia de emoção que ela quase podia tocá-la. Eu também tenho medo. Mas eu escolho você, Marina. Todos os dias, eu escolho você. E vou continuar escolhendo, mesmo com medo. Naquela noite, eles se encontraram. E pela primeira vez, Marina permitiu que alguém visse todas as suas feridas, todas as suas cicatrizes, toda a bagagem que ela carregava. E Daniel não fugiu. Ele ficou. Ele a abraçou. E ele a amou exatamente como ela era. Marina nunca sonhou em ser amada. Ela acreditava que esse tipo de amor, profundo e verdadeiro, era para outras pessoas. Para mulheres mais sortudas, mais corajosas, mais merecedoras. Mas Daniel a ensinou que o amor não é sobre merecer. É sobre escolher. É sobre dois corações feridos que decidem se curar juntos. Hoje, Marina ainda acorda às 6 da manhã. Ainda toma café preto. Ainda trabalha na mesma livraria. Mas agora, quando ela olha para o lado, vê Daniel dormindo ao seu lado. Vê as plantas que ele insiste em matar sem querer. Vê os livros espalhados pela casa. Vê a prova viva de que, às vezes, quando a gente menos espera, quando a gente já desistiu de sonhar, a vida nos surpreende. Ela nunca sonhou em ser amada. Mas agora, ela não consegue imaginar a vida sem esse amor.